Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo que é a leitura do livro Sistema Unificado de Conhecimentos. O meu nome é Denise Mug, eu sou a administradora das páginas do Facebook chamada Grabovoi Além dos Números, que também está no Instagram com esse mesmo nome, e no Telegram, também com esse nome, Grabovoi Além dos Números. E aqui no Facebook, eu utilizo o meu próprio nome para divulgar os ensinamentos de Grigori Grabovoi. Estou fazendo essa série de leituras, do livro Sistema Unificado de Conhecimento. É um livro que não tem em português. Aliás, poucos livros de Grabovoi tem em português, Esse é um que ainda não tem nem para venda na Amazon. Eu não vi em lugar nenhum. Nós temos que traduzir, E eu estou fazendo isso e divulgando para vocês, para mostrar também como utilizar o aparelho PRK-1U e combinar com a leitura do livro de Grabovoi, que, além de ter os ensinamentos de Grabovoi, ainda só a leitura, só ouvindo a leitura do livro, você já pode fazer uma pilotagem muito, muito eficiente, do ponto de vista para realizar os seus objetivos. E é uma pilotagem simples, fácil de acompanhar para todos os que estão já no nível avançado nos ensinamentos de Grabovoi, e os que estão começando conseguem acompanhar também. Então, é uma pilotagem potente e que serve para todos. Por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos com leituras. Vamos iniciar, eu vou compartilhar para iniciar o link do aparelho PRK-1U. Eu utilizo o aparelho de PRK-1U para concentrações para a vida eterna, na página Grabovoi, medgrabovoi.tech. São 5 aparelhos. O último aparelho, a última opção, é o aparelho PRK para concentrações para garantir a vida eterna. É esse aparelho que eu utilizo nas leituras do livro para fazer as pilotagens. Então, vamos começar, iniciar, entrando no estado, No estado de calma, de paz, concentrando, silenciando. Vamos, se você quiser fechar o olho por 1 minuto, para elevar o seu pensamento a Deus, ao Criador. Em sua mente você lembra da imagem de Grigori Grabovoi e agradece mentalmente a ele pela criação dos ensinamentos do livro, do aparelho PRK-1U, por tudo que ele está oferecendo para a humanidade se desenvolver através da sua clarividência. E agora você abre os olhos e imagina à sua frente, na altura do seu peito, imagina uma esfera de luz branco prateada. Nessa esfera você insere o objetivo principal, macro, que é a salvação geral e o desenvolvimento harmonioso, a salvação de todos, a macro salvação e o desenvolvimento harmonioso de todos, não só da Terra, mas de toda a realidade.
desde a mais ínfima partícula que tem na Terra, mas até o mais distante asteroide, mais distante poeira espacial do universo, também tem a salvação e o desenvolvimento harmonioso. Ou seja, toda a realidade caminhando para a salvação, num eterno desenvolvimento harmonioso. E dentro dessa vastidão toda, você localiza você, a sua figura, a sua imagem. E você imagina a sua imagem do jeito mais perfeito que você conseguir. Em questão de saúde, de aparência, de bem-estar, de amor, de alegria. Você vê a sua imagem nessa salvação global, você vê que também você faz parte de toda a realidade, você também está salvo, e também tem um desenvolvimento harmonioso. E quando você consegue ver isso, você insere o seu objetivo pessoal dentro de toda essa harmonia. Vê isso já realizado. E você vê isso brilhando dentro dessa esfera, uma luz muito, muito brilhante. E você insere, leva essa esfera, insere na lente pequena, que nesse aparelho, cada aparelho, a lente pequena tem uma posição, às vezes está no mesmo lugar, mas às vezes está em outra posição. Você insere nessa lente pequena, que está ao lado do número 278. Fixa a atenção nessa lente com a esfera dentro, de todo esse objetivo já realizado. Começa a dar voltas em sentido anti-horário. Passa para a segunda lente. Vai para a terceira lente. E continua dando a volta no seu objetivo pelas 3 lentes. Esse movimento nunca cessa, porque a sua consciência vai levar esse movimento durante todo o período que levar a leitura. Você pode, se você cansar de girar o objetivo pelas 3 lentes, você pode fixar o olhar sobre as 3 lentes ao mesmo tempo, durante o tempo que você achar melhor, e de vez em quando você dá um giro no seu objetivo novamente pelas 3 lentes. E vamos começar pelo item 8 do livro Sistema Unificado de Conhecimento. Item 8. Bases cognitivas da divisão do organismo em fases a nível informativo. Vamos usar como exemplo a dependência de drogas. Como em todos os outros casos, os métodos indicados para a resolução de um problema podem ser aplicados para resolver qualquer outro problema. Por isso, devemos dedicar uma atenção especial ao desenvolvimento dos impulsos espirituais de pilotagem das informações através da percepção lógico-associativa dos meus textos. Durante a pilotagem espiritual, todos os problemas são equivalentes a nível informativo. Definição de informação.
Todo objetivo da realidade é informação. A informação é percebida como um volume abstrato ou concreto. Pode ser percebida e a sensação pode ser transformada em eventos futuros. Se você possui determinados conhecimentos, pode modificar a realidade futura. Por exemplo, se você tem informações sobre a resistência de algum tipo de material, pode calcular a resistência de uma construção. Se você é um músico, você é capaz de ler as notas musicais. E assim vai. Este conhecimento é para pilotar as estruturas informativas. Ao nível lógico, é suficiente entender que toda a informação está contida em uma forma. O livro possui sua forma, enquanto a mesa possui outra forma, etc. O volume de um vídeo durante a elaboração computadorizada fornece também uma forma de informação. Com base na lógica da comparação das estruturas de informação, eu dou o sistema de compreensão da estrutura pilotante. Qual é a estrutura pilotante? Neste contexto, a estrutura pilotante é a percepção primária que vocês têm. Um livro, por exemplo, pode ser percebido de maneira bastante simples, visivelmente em presença da vista ou com as mãos. Órgãos sensitivos, frio, água, líquido, etc. Nesse sistema, contudo, é preciso perceber a estrutura pilotante somente ao nível de conhecimento primário. Este nível de conhecimento é relacionado com o que eu faço no nível escondido. Algumas pessoas se referem a tal como o mundo sutil. Eu o defino como escondido. Nível implícito de trabalho que não é definido através de um conceito estático. Eu proponho o método, porque durante a reharmonização de uma situação ou a pilotagem de um evento para quem escuta, lê e começa a ajudar os outros, eu permito a reprodução e divulgação limitada das minhas obras, desde que não se transformem em trabalho, em economia, em dinheiro. O evento seja reconstruído até um nível que seja estavelmente pilotável no futuro. Eu vou repetir o parágrafo. Eu proponho o método porque durante a reharmonização de uma situação ou a pilotagem de um evento, para quem escuta, lê e começa a ajudar os outros, o evento seja reconstruído até um nível que seja estavelmente pilotável no futuro. Existirá, então, uma estabilidade constante do resultado, independente de cada processo. O evento em questão, a dependência de drogas, possui uma estrutura não normalizada, ou seja, o próprio usuário deve perceber que esta ação não é a norma. Todos os eventos deveriam ser orientados em direção de uma reconstrução perfeita, onde não existe mais a causa que incentiva, por exemplo, o uso de drogas. Estou falando do nível de pilotagem de uma situação concreta, o qual resulta ser também o método geral de pilotagem. Examinamos o organismo a partir de diversas posições, percepções corpóreas e pilotagem. Em primeiro lugar, observamos a posição da percepção a cuvetes, como uma colmeia, olhando para
Olhando para uma pessoa, podemos percebê-la como um sistema a cuvetes. Cuvetes, ele quer dizer que é como se fosse uma colmeia. A nível sensorial, se mentalmente vocês passarem a mão sobre sua área informativa, poderão sentir granulosidade. Vocês podem sentir isto também sobre o esquema da transformação de cristais. As transformações informativas têm a característica da mobilidade. Mentalmente, a nível de pilotagem, podem ser deslocadas, assim como um pianista usa as teclas, podem ser macias, mas não amorfas. Podem movimentar-se como se estivessem em cima de uma almofada macia de cor verde. Esse treinamento da percepção é o acesso às estruturas pilotantes do homem. O segundo é o sistema de linhas esquemáticas, onde o sujeito é visto como um esquema plano, que possui fontes informativas direcionadas a alguns planos que dividem o homem verticalmente. Vocês devem entender que eu dou conhecimentos que se referem à vossa percepção, mas este também é um sistema de pilotagem geral que funciona em todos os casos. Qualquer pessoa pode utilizá-lo. Em todos os planos se encontra um tipo de sistema de pilotagem que corresponde a todos os processos externos e internos. Além disso, existe a forma matricial de subdivisão horizontal, ou seja, perpendicular a esse vertical da pessoa. Ali surgem as cuvetes, que são uma forma de colmeia, abertas em dois lados. O princípio de conhecimento de uma pessoa, a partir desta posição, é a penetração da consciência dentro das cuvetes através do rosto, parte frontal, e saindo pelo lado oposto. Quando se passa através de cada uma dessas cuvetes, que podem ser subdivididas até em 1 milhão, é possível descobrir relacionamentos entre estruturas diferentes. Por exemplo, ao nível dos campos de informação, como é relacionado o coração ao fígado. Vocês podem conduzir esta observação das 22 horas às 22 horas e 7 minutos. Coloquem-se em um estado de serenidade e se focalizem na exploração do homem. Assim que vocês descobrirem uma conexão, imediatamente ocorre a pilotagem de canonização. Este método de pilotagem mostra que a descoberta das conexões direcionadas já é uma canonização e uma melhora optimizante da informação do problema. O caminho é o caminho em direção à verdade e, por isso, quando vocês encontram, começam a pilotar. Em uma elaboração computadorizada, este é o sistema chamado campos dinâmicos, ou seja, quando a vossa consciência é flexível. Por exemplo, se uma pessoa não quer renunciar à droga, vocês devem ir mais rapidamente do que ele, dentro do vosso processo intelectual, para poder assegurar uma pilotagem eficaz. Neste caso, a pilotagem é a velocidade mental. Observando essa estrutura do homem, temos que entender que este é somente um dos modelos de pilotagem. Existem outros modelos de acesso à estrutura pilotante.
Agora, examinamos como podemos transformar uma situação para que seja normalizada. A norma de uma situação é a segurança, não somente na área da saúde, mas também para todas as estruturas externas. Todas as estruturas externas incluem a segurança do macrocosmo, dos macros objetos, que não caiam meteoritos na Terra, etc. Então, trabalhando com a forma estrutural da informação do ambiente proteico, que corresponde ao homem, é preciso entender que as macroestruturas estão certamente envolvidas. Com isto, o homem é o centro no qual ocorrem certos processos, que incluem a percepção de si próprio e do universo externo, da doença, da vida social, etc. Neste sentido, existe a ideia da imortalidade da forma proteica. Com base nas características prognósticas, a matéria proteica não morre e não vem a ser destruída. Isso já foi demonstrado com experiências fisiológicas, mas caso haja a influência de um narcótico, então surge o elemento do desvio do percurso futuro. A estrutura informativa do DNA ou a estrutura estratificada das proteínas se diferencia da estrutura visível. Aparecem estratos ininterruptos que se movem em direção ao infinito a partir do ponto do pensamento, do ponto de início, se considerarmos a informação do homem como pensamento. Dessa maneira, sob efeito dos narcóticos, esses extratos começam a se enroscar como rolos de tapetes e retornam ao ponto de início. Aparece a construção paraláxica da estrutura dos tecidos. A célula informativa começa a se expandir no cérebro, por exemplo, se torna cada vez maior e uma outra dose de droga é indispensável. Ou seja, tem necessidade de tomar mais drogas. Em outras palavras, a compreensão da informação ocorre em função do nível de compreensão conforme a específica droga. É importante transferir a estrutura da compressão ao nível de compressão edificante, onde houve compressão graças a decisões positivas da vida. É preciso canonizar os eventos futuros. Façam em modo que ele trabalhe, ganhe, construa uma vida independente da droga. Vocês devem substituir a fonte de ingresso de informação. É preciso introduzir do lado da infinidade a fonte de vida comum. A nível de modelização simplificada, esta é uma concentração da atenção nos dedos indicadores das duas mãos, no horário das 22 horas e 3 minutos às 22 horas e 4 minutos, ou seja, por 1 minuto. Prática. 5 dias de concentração, pausa por 1 dia, mais 5 dias de prática. Esta concentração leva aos resultados apresentados acima. A simples leitura do que foi dito otimiza o evento. Eu vou repetir, porque é o ponto que eu falei no princípio do vídeo. A simples leitura do que foi dito otimiza o evento.
Modelar a situação adiante conduz ao fato de que a pessoa começa a chegar como surgente de informação dos eventos futuros positivos, não relacionados ao narcoambiente. Neste caso, estamos nos referindo ao narcoambiente como uma estrutura relativa. Em alguns casos, pode se tratar de uma doença, em outros pode ser uma outra coisa. Eu defino todas essas coisas, doenças, drogas, problemas, como estruturas informativas relativas. Essas são todas neutras. Eu introduzo o conceito de processos neutros, onde todos os pontos de vista resultam neutros e cada estrutura também é neutra. Sabendo disso, vocês podem observar cada ponto de vista como um segmento da informação, pois, se este fosse um sistema conservador, então, tomando uma decisão para o futuro, vocês poderiam apoiar-se em tal sistema, que pode, ao invés, no meio tempo, se desenvolver autonomamente. Esta é a lei do desenvolvimento da forma de informação. Como no mundo tudo está sujeito à mudança, todas as coisas que eu disse, depois de um segundo, acumulam em si os eventos acontecidos no segundo sucessivo. Consequentemente, cada informação se desenvolve, incluindo esta que estou compartilhando com vocês neste momento. Existe um acesso direto a esta informação, assim como a todas as outras fontes. E como eu as dei em parte para a vossa conscientização e em parte na versão sem palavras, a este ponto surge a necessidade da conciliação. Quando as cognições servem instantaneamente, o sistema de conhecimento rápido, quando é preciso fazer algo no futuro para salvar alguém, sem acentuar a atenção sobre certas conclusões, sobre eventuais modelos do homem, então, o que vocês estão escutando é a garantia do fato que vocês já estão utilizando o conhecimento a nível das estruturas neurais secundárias. Sistema nervoso periférico, entre parênteses. Em outras palavras, é possível mudar tudo, mesmo sem se lembrar, o conhecimento. Este é o incremento da informação em um tal plano que o subconsciente começa a trabalhar. Eu utilizo o conceito da consciência e da informação implícita, que não corresponde ao conhecimento. Eu dou o modo de incremento do conhecimento através da estrutura implícita. Vocês devem entender que tudo aquilo que vem aceito pode ser também a partir do ponto de vista do conhecimento positivo. O conhecimento disto se adiciona à orientação ou modelação gradual. Por exemplo, existe uma estrutura a cuvetes de modelação, na qual se vê que a pessoa que vocês desejam ajudar está acima e abaixo do modelo dessa pessoa. Deste homem partem alguns raios, e ali debaixo está a mesma pessoa, só que de estrutura menor. Onde vocês tiverem uma percepção subjetiva, aparecem vórtices, e ali onde se cruzam, naquela zona, começam a se desenhar o órgão doente. Este processo pode ser visto claramente com uma elaboração computadorizada. Este é um sistema diagnóstico a cuvetes, ou seja,
A cuveta do conhecimento se encontra fora do conhecimento racional. A abordagem filosófica é uma estrutura não segmental e, por isso, existe também a estrutura estratificada. Por exemplo, a pele humana é um dos estratos e sobre a pele é possível encontrar zonas correspondentes a todos os outros órgãos. Considerem a pele como uma superfície e, concentrando-se no inteiro volume de informação correspondente à pele, o primeiro conhecimento que chega a vocês, significa que ali se apresenta um problema. Este problema não é necessariamente relacionado a uma doença. Uma pessoa, por exemplo, pode machucar um braço enquanto caminha. E este pode ser o problema que se apresenta em uma modelação plana. Podem se revelar as estruturas do macrocosmo, efeitos de radiação, meteoritos, etc. Tal ponto de referência é de muita ajuda na diagnose da técnica. Se acontecerão acidentes de tipo técnico e assim por diante. Existe um sistema de conhecimento chamado sistema de ligações com o objetivo, no qual vocês formam o mundo externo baseado no objetivo do movimento do objeto, em direção aonde se desenvolve a informação. A situação é a seguinte: vocês estão criando um mundo ao seu redor. Se uma pessoa se move em qualquer veículo, vive em uma sociedade tecnocrática, então, baseado nisso, é possível compreender as leis da funcionalidade em segurança. A técnica deve ser segura, as substâncias químicas devem ser seguras, etc. No próximo treino, vocês devem pensar: eu dou a vocês este sistema. Depois de cada singular elaboração da informação, é possível realizar um protocolo de previsão. Calcular a funcionalidade quanto ao trabalho será necessário para que vocês normalizem os eventos com sucesso. No futuro, vocês conhecerão melhor os dados de elaboração e observarão exatamente o que serve para elaborar um protocolo de previsão. Então, nós acabamos o item 8, que foi longo, então não vou passar para o próximo item. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo com a leitura do livro Sistema Unificado de Conhecimentos a partir do item 9. Muito obrigada, pela presença de vocês e até o próximo vídeo.